Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje nós faremos a correção da primeira parte das atividades que foram propostas na última aula sobre problemas envolvendo equações do primeiro grau. E naquela aula nós apresentamos para vocês três situações problemas. E lógico que nós estamos longe de trazer todas as situações possíveis aqui para vocês. É importante que vocês ganhem experiência em cada exercício proposto ou cada atividade apresentada aqui nesse curso. E lógico que isso não se esgota por aqui. Nós faremos alguns simulados e nesses simulados nós teremos questões envolvendo problemas, envolvendo equações do primeiro grau que você terá que montar, certo? Então, vamos lá, vamos ganhar experiência. Eu vou compartilhar a tela para a gente fazer a resolução dessas atividades. Muito bem, vamos iniciar aqui. Primeira questão. Vamos lá. Qual é o número inteiro que, adicionado ao seu dobro, é igual a 72? Então, vamos lá. Eu quero saber qual é o número. Ok, então esse número a gente tem que contextualizar. Eu vou falar assim, que o número eu vou chamar de x, ok? Então, esse número que foi mencionado aqui na atividade, nós vamos chamá-lo de x. Ah, professor, quero chamar de y, quero chamar de a, de b. Isso não faz diferença, tudo bem? Nós vamos nomear esse número com uma letra do nosso alfabeto. Certo, agora eu já tenho o meu número, é x. Agora eu vou ler novamente o problema e vou tentar montar, utilizando símbolos matemáticos, né? Porque eu estou querendo criar uma equação. E a partir dessa equação, nós vamos ter um valor desconhecido, que é o x, para a gente encontrar o número dentro do contexto do problema. Então, um número inteiro que adicionado. Então, eu tenho um número que adicionado ao seu dobro. Presta atenção que ele não falou que é adicionado ao dobro, ou o dobro desse número. Ele não falou isso. Ele falou que um número, qual é o número inteiro que adicionado ao seu dobro. Então, esse seu é um pronome possessivo. Então, ele se refere a quem? Ele se refere ao número. Então, um número x adicionado ao seu dobro. Então, eu tenho uma adição do número com o seu dobro. Então, o dobro de quem? Do próprio x, claro. É igual a 72. Então, vamos colocar essa informação aqui. Então, a pergunta é: nós temos uma equação? Sim, nós temos uma equação. Primeiro, é equação porque tem uma igualdade. E segundo, é uma equação porque eu tenho um valor desconhecido, que no caso é o x. E dentro do contexto do problema, nós temos o nosso número que nós procuramos. Então, vamos aplicar o princípio aditivo. O que significa o princípio aditivo? Eu vou organizar e selecionar os termos que são semelhantes. Por exemplo, número eu só tenho 72. E do lado esquerdo da igualdade, que é o primeiro membro, eu tenho a incógnita x. Eu tenho dois termos algébricos que são semelhantes. Então, olha só o que eu vou colocar aqui. Ó. Esse x representa 1x. 1x adicionado a 2x, isso vai dar 3x. E 3x, lógico, é igual a 72. Agora, 3x, para o bom entendedor, nós temos isso aqui. Ó. Eu tenho 3 vezes x. Eu utilizei o princípio aditivo aqui em cima. Eu juntei, eu agreguei os termos semelhantes. Agora, nós não temos mais semelhantes. Eu tenho letra de um lado e número do outro. Agora, eu tenho que aplicar o princípio multiplicativo. Então, veja bem, o que diz o princípio multiplicativo? Eu tenho um número que está multiplicando um x, que é o 3. Qual é a relação que esse 3 tem com o x?
é de multiplicação, não é verdade? Então, o 3 multiplica o x. Então, agora, o 3 vai passar para o outro lado dividindo, certo? Eu tenho que levar com a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, o que nós vamos fazer? Esse 3 ele vai sair daqui e vai passar para o segundo membro. Então, ele passa dividindo. Então, vamos lá. Vamos fazer o 72 dividido por 3. 3 vezes 2 é 6, sobra 1, desce o 2. 3 vezes 4 é 12 e sobra 0. Então, o x é igual a 24. Mas o x, olha só, o x é a raiz da minha equação, certo? E eu posso considerar dentro desse contexto do enunciado que o meu conjunto universo é um número inteiro. Por quê? Porque ele fala que qual é o número inteiro. Então, o conjunto universo do meu valor desconhecido, que é a minha incógnita, é os inteiros. Então, eu preciso descobrir um número inteiro, certo? Então, lógico, dentro do contexto eu encontraria mesmo esse número inteiro. Então, a questão foi pronta para a gente encontrar um número inteiro. Então, o meu x é o número que nós estamos procurando, que é o número 24, certo? Muito bem. Então, vamos lá para número 2. O triplo de um número. Então, mais uma vez, vamos colocar aqui, ó, um número. Número. Certo. Agora, esse número eu posso chamar de qualquer letra. Vou chamar de x novamente. Agora, eu já posso escrever o triplo de um número natural. Eu vou colocar aqui novamente, ó, o meu conjunto universo agora é os naturais. Então, x, no caso, esse número, é um número natural. Então, vamos escrever a nossa equação. Vou até trocar aqui a caneta. O triplo de quem? De um número. Então, o triplo de x. Aumentado. Veja que na primeira questão nós tivemos qual é o número inteiro que adicionado. Agora ele usou outra palavra. Ele usou o triplo de um número natural aumentado. Então, aumentado é adicionado. Concorda? Aumentado de 15, então eu tenho o triplo de um número aumentado de 15 é igual a 39. Muito bem. Agora, perceba, nós temos semelhantes porque nós temos que aplicar o princípio aditivo. Veja que eu tenho 39 desse lado e eu tenho o 15 no primeiro membro da minha equação. Então, eu vou utilizar o princípio aditivo, porque eu tenho que juntar, agregar os termos que são semelhantes. Lembrando que agregar é juntar. E esse agregar que eu estou falando nem sempre significa que nós vamos adicionar. Pode ser que eu tenha que subtrair, que eu acho que é o que nós temos que fazer aqui. Então, vamos lá. Eu vou deixar o 3x... Opa! Deixa eu mudar aqui a caneta. Eu vou deixar o 3x desse lado. E o princípio aditivo diz o seguinte: se o 15 está do lado esquerdo adicionando, eu vou passar o 15 para o lado direito subtraindo. Então vai ficar 39, que já está do lado direito, menos 15. Certo. Então, utilizamos o princípio aditivo. Eu estou juntando os termos que são semelhantes. Número é semelhante a número. Agora, nós vamos finalizar isso. Eu tenho 39 e quero subtrair 15. 9 menos 5, 4. 3 menos 1, 2. Muito bem. Então, vamos colocar aqui, 24. Agora, o princípio multiplicativo. Veja que o 3x representa 3 vezes x. Então, a relação que o 3 tem com o x é de multiplicação. Vamos utilizar o princípio multiplicativo. Se o número está multiplicando, então ele vai passar com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então vai ficar assim, ó, x é 24 terços. E 24 por 3 é 8. 3 vezes 8, 24. Não é verdade? Então,
8 é um número natural? Sim, ele é natural, até porque o problema pede isso. O triplo de um número natural aumentado de 15 é igual a 39, certo? Ou seja, o triplo de um número natural, no caso o triplo de 8, aumentado de 15 é igual a 39. O triplo de 8, 24. 24 mais 15 vai dar os 39. Qual é esse número? A pergunta que ele pede aqui é o número 8. Tudo bem? Vamos lá para a próxima. Beleza? Deixa eu subir aqui um pouco mais. Questão 3. Qual é o número inteiro que adicionado à sua quarta parte é igual a 60? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, o número. Esse número eu vou chamar de y agora. Então, vamos lá. É um número inteiro. Então, eu posso falar que o conjunto universo são os inteiros. Os possíveis valores de x são inteiros. Ele já diz, é um número inteiro. Agora, já que eu sei que o número é y, vamos escrever. Qual é o número inteiro que? O número inteiro que, adicionado à sua quarta parte. A sua, certo? Então, quem é a sua? É um pronome possessivo, está se referindo ao número. Então, um número que, adicionado à sua quarta parte, então, 1/4 de y é igual a 60, certo? Ó, um número adicionado à sua quarta parte. A quarta parte de y é 1/4 de y. É igual a 60. Agora, 1/4 de y não está legal, né? Nós temos que organizar isso. Então, é y mais 1/4 vezes y. Isso tem que ser igual a 60. Nós podemos tirar o MMC da equação toda? Vamos fazer isso. Olha só, vamos fazer isso aqui. O MMC ali vai ser 4, né? Certo. 4 dividido por 1, porque tem 1 aqui embaixo, ó. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes y, 4y. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1y. Aqui tem 1 também. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 60, 4 vezes 0 é 0. E 4 vezes 6, 24. Não é verdade? Muito bem. Agora, eu tirei MMC dos dois lados da igualdade, da minha equação. Então, cancelo os denominadores. Então, eu vou trabalhar com 4y mais 1y. Isso tem que ser igual a 240, certo? Agora, nós vamos utilizar, nós preparamos a nossa equação. Ou seja, tiramos ali os denominadores diferentes, tiramos as frações. Agora, eu vou resolver. Tudo bem? Deixa eu só ver se eu tenho espaço aqui. Tenho muito espaço. Bora lá. Vou separar aqui. Então, eu tenho o princípio aditivo, 4y mais 1y. Isso vai dar 5y. Isso tem que ser igual a 240. O 5, ele multiplica o y. E eu não posso expressar o y dessa forma. 5y é igual a alguma coisa. Eu não posso. Eu tenho que dizer que y é igual a alguma coisa. Então, esse 5 não pode ficar ali. O 5 multiplica, então ele vai passar dividindo. Agora, presta atenção no que eu vou fazer. Isso otimiza as minhas contas. Eu tenho o denominador 5, certo? E olha só o que eu vou fazer. Eu vou dar uma desmembrada naquele 240. O 240 é 24 vezes 10. Concorda? 240 é 24 vezes 10. Mas por que você fez isso, professor? Porque eu sei que eu consigo dividir o 10 por 5, que dá 2. Ou simplifica em cima e embaixo por 5. O 5 por 5 dá 1 e o 10 por 5 dá 2. Então, o valor de y é 24 vezes 2, que é igual a 48. Certo? Então, o número inteiro que nós procuramos, que é o y, é igual a 48. Vamos colocar aqui, ó, 48. E esse número, lógico, é um número inteiro. Questão 4. A diferença entre os 2/3 de um número. Presta atenção, esse um número, esse 1 que vem antes, ele tem dois significados.
indica que é apenas um número, é um numeral. Agora, ele indica também um artigo, na verdade, um artigo indefinido. Ou seja, eu não sei, o artigo ele precede um substantivo, não é verdade? Então, o número, a palavra número é o substantivo. O um que vem antes é um artigo indefinido, ou seja, eu não sei que número é esse. Tudo bem? Então, nós vamos em busca. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Eu sei que é um número racional. Então, nós vamos colocar assim, ó, um número. Nós vamos dar um nome para ele. Mais uma vez, eu vou voltar aqui para o x. Então, a diferença, presta atenção, a diferença. Diferença é o quê? Subtração, não é verdade? A diferença entre uma coisa e outra. Então, deixa eu mudar isso aqui, que esse menos não vai ficar legal aqui não. A diferença entre 2/3 de x, de um número, né, que é o x. Então, a diferença entre os 2/3 de um número e a sua metade. O que é a sua metade? A metade de x. O sua é um pronome possessivo que está se referindo ao número, que foi um número que foi mencionado antes. Então, a metade de x é isso aqui, ó. A metade de x é igual a 10. Então, a diferença, ou seja, a subtração entre uma coisa e outra. Então, a diferença entre 2/3 de um número, ou seja, 2/3 de x, e. Então, esse e sua metade é do outro lado, que a subtração tem dois termos, o minuendo e o subtraindo. E isso tem que ser igual a 10. Agora, vamos organizar? Eu tenho 2/3 de x é 2/3 vezes x. Então, eu vou ter 2x sobre 3 menos 1/2 de x é 1/2 vezes x. Então, é 1 vezes x, que é x. X sobre 2, que é igual a 10. Agora, eu vou tirar o MMC. Bora lá. Vou tirar o MMC aqui. O MMC de 3 e 2 é 6. Vamos colocar o 6 aqui. Agora, eu vou em busca dos numeradores. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4x. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes x, ou 3 vezes 1x, vai dar 3x. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 10, 60. Então, já que nós tiramos o MMC dos dois lados da equação, então nós vamos cancelar esses denominadores. E aí nós vamos escrever apenas os numeradores. 4x menos 3x é igual a 60. Então, o que eu vou fazer aqui? 4x mais 3x é x. É 4x menos 3x é 1x. E 1x é igual a 60. Qual é esse número? O número é o x. Então, o x tem que ser 60, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Questão 5 e última questão aqui dessa primeira parte. Ana tem 5 anos a mais que Paula. A soma das idades, a soma da idade das duas é 35. Qual a idade de Ana? Então, bora lá. Ó. Eu tenho Ana e eu tenho Paula. Muito bem. Agora, presta atenção. Esse exercício é um pouco diferente. Nos anteriores, nós trabalhamos que um número, metade de um número, 2/3 de um número, um número adicionado com sua terça parte, enfim. Nós tivemos várias situações envolvendo um número. Aqui eu tenho duas informações. Eu tenho a idade de Ana e eu tenho a idade de Paula. Certo? Nós poderíamos resolver isso aqui utilizando duas incógnitas, porque tem como resolver os problemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Existe um capítulo de livro de ensino fundamental que fala sobre isso. Só que nós não vamos utilizar, porque a gente não entrou nesse tema. Olha só, Ana tem 5 anos a mais que Paula. E eu sei que a soma das idades das duas é 35. A soma das idades é de boa. Ana mais Paula é igual a 35. Agora eu tenho que definir o que é Ana e o que é Paula. Eu não sei nada sobre as duas.
Só que o início fala assim, que Ana tem 5 anos a mais que Paula. Você percebe que o enunciado expressou a idade de Ana em função da idade de Paula? Ele não falou nada especificamente de Ana. Ele falou que Ana tem 5 anos a mais que Paula. Então, eu estou expressando a idade de Ana em função da idade de Paula. Agora, presta atenção. Se a idade de Ana depende de uma referência, que é a idade de Paula, e eu não sei nenhuma das duas, então eu vou começar por onde? Vou começar pela idade de Paula. Por quê? Porque a idade de Ana está em função da idade de Paula. Ou seja, a idade de Ana depende da idade de Paula. Então eu tenho que dar uma referência para a idade de Paula, que é X. Então a idade de Ana agora fica mais fácil, porque Ana tem 5 anos a mais que Paula. Se Ana tem 5 anos a mais, então Ana tem a idade de Paula mais 5, certo? Ana tem 5 anos a mais que Paula, então Ana tem X mais 5, certo? Agora, eu sei que a soma das idades é 35, então a idade de Ana, vou até coloquei entre parênteses, adicionado a idade de Paula, isso tem que ser igual a 35. Agora eu vou tirar dos parênteses. Por quê? Porque eu não tenho nada para resolver aqui. Então é x mais 5 mais x é igual a 35. Cadê os semelhantes? Vamos lá. Tem semelhantes? Tem. Esse 5, ele é semelhante ao 35. Então ele vai ter que passar para o outro lado, o 5. Esse x e esse x são semelhantes. Eles já estão do mesmo lado. Então, isso facilita muito aqui a nossa vida. Olha só o que nós vamos fazer. Quanto que é x mais x? É 2x. Esse 5 está somando. E vai passar para o outro lado subtraindo. Então é 35 menos 5. Quanto que é 35 menos 5? É 30. Então 2x é igual a 30. 2 vezes qual número que é 30? 2 vezes 15 é 30. Então eu poderia resolver isso aqui de forma intuitiva. Inclusive, nós fizemos nesse módulo exercícios onde eu pedi para vocês resolverem as equações de forma intuitiva. 2 vezes x é igual a 30, então é 2 vezes qual número que dá 30? É 2 vezes 15. Mas, vamos lá, eu vou passar o 2 dividindo, porque ele está multiplicando. E 30 dividido por 2 só pode ser 15. Agora tem um detalhe. X é a idade de Paula. Então, vamos evitar a euforia aqui, tá bom? Nem sempre o X é a resposta. Ele está pedindo a idade de Ana, não está pedindo a idade de Paula. A Paula tem 15, que é o valor de X. Agora, Ana tem o quê? Ana tem 15 mais 5, que é 20. Então, a Ana tem a idade de Paula mais 5. Então, se Paula tem 15, a Ana tem 5 anos a mais, que no caso é 20. Certo? Então, vamos colocar essa informação aqui. Então, nós fechamos aqui essa primeira parte de atividades. Na próxima aula, eu vou resolver alguns exercícios de problemas com equações um pouco mais complexos, certo? Um abraço e até a próxima!